Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. E como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Bom dia. Nesta manhã do dia 29 de novembro, eu queria convidar você para juntos pensarmos na história bíblica de Esther, no trecho citado no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, Mordecai pediu para que esta resposta fosse dada a Esther. Não suponha que pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar que os outros judeus. Pois se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e sua família e de seu pai perecerão. Quem sabe, se você chegou a esta posição real precisamente para um tempo como este? A linda história de Esther, bem típica do seu tempo em que o povo de Israel teve como seu líder máximo o rei Assuero por uma questão de governo mundial, de impérios. E os judeus já vinham vindo de uma série de sujeições, né, políticas e governamentais de Babilônia, de Assíria. Agora era o tempo do governo medo-persa. Essa história é registrada no tempo do ano 485, 6 a.C. O povo estava já entendendo que havia nascido, porque estava quase no final dos 70 anos, então toda uma geração nasceu em meio a esse tipo de rotina de se sujeitar ao trabalho, ao império. A devoção não era mais feita, a leitura da Torá, não havia sumo sacerdote entre eles com culto a Deus.
O templo lá em Jerusalém foi profanado. Então, tanto em Jerusalém quanto ali não havia uma rotina que possa descrever o cultuar a Deus no dia do Senhor. E este conflito aqui foi dado por Ramã. Ramã era o homem segundo depois do reino do rei Assuero. E ele gostava que as pessoas por onde passassem se prostrassem a ele, colocando ele numa posição de exaltação, de você é maior entre nós, você é justo, nós vamos te seguir. E Mardoqueu, o primo de Esther, segundo a história, conta que ele estava em torno dos seus 50 anos, né? Ele não se prostrou e Ramã ficou com um ódio tão grande que queria exterminar Mardoqueu e o povo judeu. Esther, nesse momento da história, ela era uma das esposas de Assuero. Ela assumiu o lugar de Vasti, que dias antes ela havia rejeitado se apresentar diante do rei. Então, pensem comigo, a maldade deste homem de querer ser o maior e a perseguição contra um homem e, consequentemente, todo o seu povo foi um estímulo de um desejo muito maligno, porque quando entra dentro do coração da pessoa um desejo maligno, ela não quer só tirar aquela pessoa da sua frente, ela quer tirar toda a história dela, tirar o direito de viver, de trabalhar, de produzir, seus amigos, sua família. Então ela denigra, ela persegue, ela quer matar. E se não pode matar, ela o faz com a sua fala, tirando o respeito dela entre os amigos, na sua cidade. E Ramã era assim, porque uma coisa impressionante que acontece no relacionamento entre Deus e as pessoas é que se a pessoa se levanta contra Deus, Deus não se levanta na hora da agressão e vai brigar com ela, não. Ele o deixa na mão do seu Deus. E o mal está nas mãos do Deus deste século. Outros chamam de mal, outros de trevas, outros de bruxo, outros de Lúcifer, outros de demônio. Então ele ficou, Ramã, à mercê desse Deus, que é um Deus que veio matar, roubar e destruir. E Mardoqueu diz a ela, não, como nós lemos aqui em Esther 4:12, não penses com você será diferente pelo fato de ser rainha, comporte-se agora como judia. O que essa história, esse trecho nos ensina? Que devemos estar bem sábios e prudentes para termos a posição correta no momento em que decisões grandes estão sendo feitas. Como era o povo de Deus, o povo judeu, Deus queria dar livramento e queria incluir Esther nisso. Incluir, uma vez que ela era rainha. Então ela se posicionou no lugar dela, se humilhou, jejuou, falou com o rei, fez 2 abordagens, se denunciou judia. O mal que Ramã intentou se voltou contra ele, porque ela usou da verdade, da sua posição, apesar de rainha, preferia ser primeiro parte integrante do povo de Deus. É nesse momento que nós definimos o futuro da nossa família, da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos amigos, quando no momento em que trouxer morte espiritual, eu lutar pela vida espiritual e não negar a minha convicção de fé e prática religiosa em Deus Criador do nosso Senhor Jesus Cristo, através do amor que Ele teve à humanidade, enviando o seu Filho e o Espírito Santo que cuida de nós desde o dia de Pentecostes. Essa é a palavra para esta manhã. Saiba que você nasceu nesta geração para um fim específico, para fazer diferença no meio de pessoas que não têm relacionamento com Deus. Se você é cristão, tem certeza da salvação de sua alma, saiba que você está nessa época por uma diferença. Algo você vai fazer em nome da vontade de Deus na tua geração, que vai favorecer o cuidado de Deus sobre seu povo. Guarde isso no coração.
Você não é um homem, uma mulher esquecida, um Zé Ninguém. Não. Você nasceu da vontade exclusiva de Deus, mesmo que em volta de você te diga o contrário, mesmo que o desprezo seja grande, mesmo que você tenha períodos de perseguição, de desalento, de extrema exclusão. Lembre-se, o Senhor é contigo e você nasceu da sua vontade. Ele, como Deus e Criador, foi estratégico o teu nascimento. Então seja como Esther, se levante diante dos problemas, primeiro na presença de Deus e depois na presença das pessoas. Primeiro na presença de Deus e no sossego do corpo de Cristo à tua volta, como foi Esther, que jejuou com os seus escravos, o povo de Deus, os judeus, e juntos obtiveram a vitória e nenhum dos judeus morreu. Um bom domingo e que o Senhor esteja com todos nós.